Boa noite, good evening you all. Mais um assunto, ou assuntos dessa vez, que instigam o imaginário dos alunos, dos estudantes de inglês, certo? Hoje, como vocês estão vendo aí no tema, o assunto é phrasal verbs, gramática, vocabulário, expressões, gírias em inglês. E o que é que eu tenho para falar sobre tudo isso? Antes de começar, vocês vão já descobrir o que eu tenho para falar sobre tudo isso. Antes de começar, para quem não me conhece, para quem está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, Denilson, sou o cara responsável pelo Inglês na Ponta da Língua, que é um dos mais antigos sites de dicas de inglês na internet. A gente está online desde 2007 como um blog, né? Mas eu estou dando dicas de inglês na internet desde 2005. Além disso, eu dou aula desde 1993, estudo inglês desde 89, sou profissional na área, dou treinamento para professores, curso para professores, preparatório de exame de proficiência, formação de coordenadores de escolas de idiomas, enfim, eu tenho uma carreira na área, né, de ensino de inglês no Brasil, que me fizeram chegar onde eu cheguei. Tenho, inclusive, 3 livros publicados, para quem não conhece. O Inglês na Ponta da Língua, que é o livro que dá nome a tudo isso que eu faço na internet, Combinando Palavras em Inglês e A Gramática de Uso da Língua Inglesa. Esses livros estão à venda na Amazon, Submarino, Saraiva, enfim, qualquer livraria online que vocês queiram, ou também a livraria física, tá? Os 2 deles estão à venda pelo Kindle, ou em versão e-book, ok? Que é o Combinando Palavras em Inglês e a Gramática de Uso da Língua Inglesa. Certo? Sobre o nosso assunto hoje, phrasal verbs, gramática, vocabulário, expressões, gírias em inglês. Isso é um assunto, são coisas, né, que todo mundo vê de modo meio que separado em inglês. Se eu for falar sobre cada um deles aqui, eu poderia ficar horas e horas falando sobre phrasal verbs, sobre gramática, sobre vocabulário da língua inglesa, sobre expressões idiomáticas, sobre gírias e tudo mais. Mas assim, eu vou tentar simplificar isso aqui tudo e ajudar vocês a entenderem que nem sempre a coisa precisa ser tão complicada da maneira como a gente pensa que é. E por que é que eu estou falando isso? Eu sempre falo para todo mundo, antes de dar dicas e de comentar algumas coisas, eu sempre falo para todo mundo que tem um problema. E o problema é sempre o jeito errado de vocês estudarem inglês. É o jeito ansioso de se estudar inglês. E, infelizmente, isso acontece muito. Como é que é esse jeito errado que a gente fala? Eu vejo muita gente, às vezes, mandando recado, e faz muito tempo, tá? Sempre respondi perguntas sobre isso. Mesmo antes de estar dando dicas de inglês na internet, o pessoal já fazia perguntas desse tipo. Que é assim, como é que eu aprendo phrasal verbs em inglês? Como é que é a gramática do inglês? Eu aprendo gramática. Como é que eu melhoro o meu vocabulário? Expressões idiomáticas, aprender gírias, como é que é? Então, as pessoas compartimentam essas coisas, quando, na verdade, podiam aprender tudo de uma maneira integrada, aprender junto e sem a menor preocupação. Como assim, Denilson? O que você quer dizer com isso? Vamos lá. O problema de todo mundo é, quando as pessoas começam a aprender inglês, elas acham que tem que aprender a gramática, normativa, regrinhas e tudo mais, e decorar palavras soltas. Bom, esse é o jeito tradicional de se aprender e se ensinar inglês. Muita gente, quando pensa em eu quero aprender inglês, já pensa em ter uma gramática, certo? E um dicionário. E aí fica ali, estudando regrinha gramatical e anotando palavras. As pessoas acham que isso é aprender inglês, mas aprender inglês não é só isso. Aí, com o tempo, elas pensam assim, eu tenho que aprender phrasal verbs, eu tenho que aprender expressões idiomáticas, eu tenho que aprender mais gramática, gramática avançada, gramática intermediária, whatever, e eu tenho que aprender gírias. Só que a coisa não precisa ser assim, como eu disse agora há pouco, tão compartimentada. Algumas coisas em inglês que a gente tem mania de ver de modo separado pode ser aprendido de modo integrado, pode ser aprendido junto. E aqui eu vou separar agora, então, algumas coisas. Eu vou deixar a gramática de lado, por enquanto, e vou colocar phrasal verbs, vocabulário, expressões e gírias, tudo num único balaio, tudo num único local, para vocês entenderem aqui um pouquinho da ideia. Primeiro, vamos falar sobre vocabulário. Muita gente acha que aprender vocabulário em inglês, ter um bom vocabulário em inglês, é decorar um montão de palavras. Aí fica decorando 10, 15, tentando, né, pelo menos decorar 15, 20, 30 palavras por dia. Claro que isso indica que você tem um bom vocabulário, mas você tem um bom vocabulário de palavras soltas. Você olha para as coisas e consegue dar nome em inglês. Você olha para um objeto, sabe como falá-lo em inglês. Você pensa num adjetivo e sabe como falá-lo em inglês. Mas na hora de se comunicar, na hora de bater um papo, parece que o vocabulário não vem da forma como você queria.
E aí, quando entra naquela coisa de phrasal verbs, expressões idiomáticas e gírias, muita gente trava e fala, caramba, eu tenho muita coisa ainda para aprender, e por isso que o meu inglês não flui. Na verdade, não precisa ser bem assim. E aí você tem que aprender vocabulário de modo geral. Por isso que hoje em dia a gente fala que dentro do ramo, né, dentro da área de pesquisas e tudo mais, a gente quase não fala muito de vocabulário, porque vocabulário tem essa ideia de palavras soltas. A gente fala dos tais chunks of language. A gente não separa esses negócios, a gente apenas muda o modo como enxerga o vocabulário e passa a aprender vocabulário, então, e ensinar vocabulário de uma maneira diferente, certo? Então, assim, a gente vai ter aprender vocabulário, então, de modo geral, com collocations, e eu falo muito sobre isso lá no site inglesnapontadalingua.com.br, vocês podem ler muita coisa sobre collocations, ok? E falo sobre phrasal verbs. Phrasal verb, pessoal, nada mais é do que uma característica do vocabulário da língua inglesa. Eu já vi gente dizendo, né, estudantes mesmo de inglês, dizendo que phrasal verbs é coisa de gramática, e não é vocabulário. E eu não sei o porquê de tanta gente ter medo de phrasal verbs, ou ter raiva de phrasal verbs, ou ter nojo dos phrasal verbs sem necessidade. Sabe por quê? Porque não tem o menor sentido isso. As pessoas apenas colocam um nome técnico no negócio e ficam, meu Deus, o phrasal verbs é difícil. E vem a lenda, né? E essa lenda eu escuto desde 1900 e bolinha. Essa lenda de que phrasal verbs é difícil, phrasal verbs é complicado, phrasal verbs é um monstro de 7 cabeças, quando na verdade não é. Phrasal verb nada mais é do que uma característica do vocabulário da língua inglesa que você aprende naturalmente como aprenderia qualquer outra palavra na sua vida. Ah, mas é porque é sempre um verbo junto com a preposição. Você já está gramaticalizando a coisa sem necessidade. Quer aprender phrasal verbs? Aprenda naturalmente. Todo mundo, quando começa a aprender inglês, tem uma aula na qual vai falar sobre as rotinas, né? O dia a dia. Nessa primeira aula, as pessoas já aprendem que get up significa levantar-se. Então, vem a pergunta, what time do you usually get up? E é aí que eu acho que muita gente fala assim, isso é um phrasal verb, tem que aprender do jeito que é. E realmente, você tem que aprender do jeito que é. Você tem apenas que lembrar que get up, nesse contexto, nesse caso, significa levantar-se. Sair da cama, não é o levantar-se de eu estar sentado aqui agora e get up. Aqui seria outra palavra. Mas o levantar-se de sair da cama pela manhã, ou ao acordar, o que a gente fala é get up. E tudo o que você precisa fazer é anotar isso num caderninho de vocabulário, interpretar com o sentido de levantar-se, de sair da cama e fazer perguntas. What time do you usually get up? E responder a essas perguntas. I usually get up 7 o'clock in the morning. I never get up early on Sundays. E você pode aprender essas coisinhas também. Get up early, acordar cedo. Get up late, acordar tarde. Isso a gente chama de collocations. E você constrói o seu vocabulário dessa maneira. Você não vê o get up como um phrasal verb, um negócio, um bicho de 7 cabeças que você não vai aprender nunca. E aí, um belo dia, você continua estudando inglês, aprendendo inglês, e aí você vai ver a frase never give up. Opa, o que é o give up? Give up é desistir. Nunca desista. Never give up. Keep studying. Ok, so now I have get up and I have give up. Ok. Você aprende isso como qualquer outro vocabulário, como você aprendeu a palavra carro em inglês, a palavra porta em inglês, a palavra janela em inglês, a palavra computador em inglês, enfim, qualquer uma delas. Aí eu sempre deixo para responder perguntas no final, mas tem uma pergunta feita aqui pela Candy Flower, que eu faço questão de responder agora porque tem a ver com esse assunto de phrasal verbs, que ela diz o seguinte: minha dúvida é quando e como usar o phrasal verb e saber escrever quando são separáveis e inseparáveis. Candy Flower, se eu aprender um phrasal verb nesse exato momento, eu encontrar um no texto, eu, Denilson e qualquer outra pessoa que conheça inglês, que não conheça aquele phrasal verb, não vai saber se ele é separável ou não, ok? Então como é que a gente aprende? Lendo no dicionário, observando a língua. Então, quando eu encontro um phrasal verb na minha frente e ele tem essa característica, né? Para quem não conhece, para quem não sabe, pode entrar lá no site e procurar phrasal verb separável e inseparável. Vocês vão achar um monte de dicas sobre isso no site. inglesnapontadalingua.com.br. Como é que a gente sabe que ele é separável ou não? Cara, eu na boa, toda vez que eu aprendo encontro um phrasal verb novo, eu vou lá
no dicionáriozinho, leio a respeito. Se o dicionário falar que ele é separável, eu aprendo aquilo, eu anoto exemplos, eu vejo como é que é. Não tem uma regra gramatical que me explique isso, não tem uma lógica gramatical que vai me explicar isso, eu apenas aprendo que é daquele jeito. Pessoal que está aí meio sem entender essa conversa, deixa eu pensar um phrasal verb aqui que tem essa característica. Take off, no sentido de tirar peça de roupa, tirar um acessório, algo do corpo. Eu posso, em inglês, quando eu aprendo esse phrasal verb, eu já aprendo que eu posso falar take off your shoes, take off your shoes, ok? Legal? Bacana? Eu posso aprender que é take your shoes off, take your shoes off. E, opa, já aprendi que eu posso dizer take your shoes off, ok? And take off your shoes. É vocabulário novo. Ah, mas isso é complicado. Complicado por quê? Só porque você está vendo ele separadinho ali, separandinho, né? Não tem o que preocupar. A gente aqui coloca dificuldade nisso. Você vai aprender que você vai seguir lendo inglês, aprendendo inglês e vai ver que a coisa é usada dessa maneira. Phrasal verb é outra coisa que a gente nunca sabe tudo, ok? Em termos de vocabulário. Phrasal verb é algo que a gente aprende dia após dia. Ontem eu estava assistindo uma entrevista da Michelle Obama, depois que que eles saíram da presidência, né? O Obama deixou a presidência e aí ela foi dar uma entrevista. E a pessoa que está entrevistando pergunta assim: e aí, o que vocês estão fazendo agora? Deixaram a presidência? Como é que está a vida? Aí a Michelle fala assim, que a vida tá tranquila, né? Mal sai de casa, que não sei o que, tá lá, tá acordando na hora que quer, não tem mais aquela montoeira de compromisso, então ela tá se adaptando a essa nova vida. E ela fala que, inclusive, é difícil sair de casa. E aí ela disse a seguinte frase, né? Enquanto ela tá explicando isso, ela disse a seguinte frase: well, just to give you an idea, I got myself all goosed up to come here. I got myself all goosed up I got myself all goosed up to come here. E aí eu falei, o que é esse goosed up que ela falou aí? Eu não conheço essa expressão. E na hora eu fiquei assim, nem o que ela quis dizer com isso? Aí eu parei um pouquinho, voltei e fui procurar o tal do goosed up, que é goosey up. E quer dizer emperequetar-se, arrumar-se todinha. E o que ela quis dizer foi, olha, hoje eu me emperequetei todinha só para vir aqui. Então, como ela raramente sai de casa, ela se arrumou toda, ficou linda, maravilhosa, para ir no programa dar entrevista, coisa que ela talvez não faça com mais aquela normalidade que fazia quando era primeira-dama. Então, phrasal verbs é um negócio que a gente aprende dia após dia. Aí eu aprendi esse phrasal verb. Alguém pode falar, ele é separável ou inseparável? Do jeito que eu aprendi. Assim ficou. E vai ser desse jeito. Até o dia que eu encontrar esse phrasal verb, de repente sendo usado de uma maneira diferente, e aí eu vou falar, opa, agora ele tem um novo significado e um uso diferente. Por exemplo, eu falei do take off agora há pouco. Take off your clothes, take off your shoes, take off your glasses, take off your watch, take something off your body. Né? Tira algo do corpo, despir-se. Um belo dia eu posso estar aprendendo inglês, continuo lendo, continuo indo para frente e digo, e encontro que the plane will take off on time. Sei lá, tô chutando um exemplo aqui. Eu já aprendo que take off com avião não tira roupa. Então, o que esse take off tem a ver com avião? Aí eu vou aprender que esse take off tem um novo significado. Nesse contexto, significa decolar. Decolar na hora planejada, na hora que foi marcada aqui. E não há erro para isso. Então, eu já aprendo que tem um outro significado. Aí tem gente que fala assim, phrasal verbs é complicado porque tem muitos, é difícil, é complicado porque tem muitos sentidos. Como é que você fez para aprender a palavra manga em português? Como é que você sabe que quando alguém está falando de manga, né, aliás, não vou nem responder agora. Quando eu estou falando manga, o que vocês veem na cabeça de vocês quando falam manga? Tem gente que vai pensar em manga da camisa, tem gente que vai pensar na fruta, tem gente que vai pensar numa nuvem, né, uma nuvem de chuva, porque em algumas regiões do Brasil, manga é uma nuvem de chuva. Tem gente que vai pensar no verbo mangar, ele manga de todo mundo, tira sarro de todo mundo. Então, assim, o que é a manga? As palavras, elas têm inúmeros significados. E a gente vai aprendendo de acordo com os contextos. E no caso dos phrasal verbs, é justamente isso que a gente faz, tá? É aprender de pouquinho em pouquinho, como se fosse um vocabulário novo. Outro problema dos phrasal verbs é que muita gente, quando aprende um phrasal verb e vê que ele tem 30 significados, quer aprender os 30 significados de uma vez só. Ou vê aquilo e já desiste. Aprenda o significado ao qual está relacionado naquele momento, naquele texto que você está lendo, naquilo que você está estudando. Se ele tiver 287.546 significados, não aprenda todos eles.
Com a vida, com o tempo, você vai aprendendo mais e mais. Então, tem phrasal verbs que eu conheço com um sentido, e conforme eu vou lendo as coisas em inglês, vou conversando com alguém, vou interagindo com a língua, eu vejo que ele tem outro sentido. Eu fico, então significa isso também? Legal, estou aprendendo. E pode ser uma informação que eu guarde para mim, porque é importante, uma informação que eu peguei ali na hora e tal, eu falei, legal, nesse contexto, raramente vou usar isso aí. Como não dou atenção para aquilo, uma hora eu vou esquecer ou até encontrar novamente, assim ele se tornando cada vez mais comum para mim. Então, pessoal, esse negócio de aprender phrasal verbs, que todo mundo entra naquela paranoia de phrasal verbs, tem que parar com essa paranoia. Phrasal verbs é só um nome feio que arrumaram para um negócio para deixar mais complicado o aprendizado de inglês. Quando você começar a ver isso como palavra nova, né, como vocabulário novo, uma coisa que você vai aprendendo um dia após o outro ali, você aprende um significado, aprende outro, vai embora. Você não tem que se preocupar com isso. Eu falei aqui de take off, eu falei de take off com dois sentidos, né? Eu falei do que mais? Get up. Então são phrasal verbs que você vai aprendendo. Eu poderia ter falado do look forward to. Look forward to. O que significa isso? Aguardar ansiosamente por alguma coisa. Eu quero que algo aconteça, eu estou ansioso por aquilo. Posso até traduzir dessa maneira, estar ansioso por algo. Então, assim, estou ansioso para te encontrar, ou não vejo a hora de te encontrar. Aguardo ansiosamente para te encontrar. Em inglês, I look forward to meeting you. Ok? I look forward to meeting you. E é assim que a gente vai aprendendo, de pouquinho em pouquinho, um de cada vez. Tem dia que você vai ler um phrasal verb, tem dia que você não vai ler. Outra pergunta que me fazem sobre phrasal verbs é assim, é importante aprender? Sim, é importante aprender, ok? Porque se tiver uma palavra para dizer uma coisa e tiver um phrasal verb que esteja usado como sinônimo, a preferência é pelo phrasal verb. E isso aí significa melhorar o vocabulário de vocês. Como o assunto é phrasal verbs, deixa eu ver se vocês estão fazendo alguma pergunta aqui. Não, ok. A Juliana fez uma pergunta interessante. Qual a diferença entre phrasal verbs e collocation? Juliana, esse é um vídeo que foi postado hoje lá no Instagram, no qual eu explico a diferença entre phrasal verbs e collocations. Na verdade, a diferença é só, assim, tecnicamente falando, o phrasal verb, ele é um verbo mais uma preposição. A gente vai chamar isso de particle, né? É só isso. O collocation, ele tem um sentido maior. Então, quando eu falo assim, take off clothes, eu estou falando tire as roupas. O take off, ele combina com outras palavras. Take off your shoes, take off your wallet, take off your glasses, take off your dress, take off your t-shirt, take off your... Aqui eu tenho collocations, combinações de palavras com o phrasal verb take off, que me ajudam muito mais a aprender o sentido de um phrasal verb. Por exemplo, deixa eu dar mais um aqui para vocês. Você está lendo um texto e de repente encontra lá, o cara fala assim, is it easy for you to strike up a conversation with people you don't know well? Aí você fala, caramba, ele falou strike up. O que é strike up? Aí você pega o dicionário e vai ler strike up. Aí você lê só o sentido do strike up. Né? É começar, é iniciar. E aí você acha que... Aí já vem aquela maluquice na cabeça. Meu Deus do céu. Quando é que eu uso strike up? Quando é que eu uso begin? E quando é que eu uso start? Aí você já fica em desespero. Já negócio... Se você aprender que strike up a conversation, olha o collocation, eu estou indo além. Strike up a conversation, começar uma conversa, puxar uma conversa com alguém, você anota isso. Você não anota strike up. Esse é só o phrasal verb. O collocation é você ir a combinação toda. You strike up a conversation. It's not easy for me to strike up a conversation with people I don't know well. Ok? E aí você vai criando exemplos. Se você der sorte, e geralmente você vai dar, e aí tem que entrar a sua curiosidade, no mesmo dicionário que você leu, strike up a conversation, você vai ver que os caras falam que também se pode dizer strike up a relationship, iniciar um relacionamento, e strike up a friendship, começar uma amizade. Ok? E aí tem gente que fala assim, mas quando é que eu uso begin e start com friendship e tarará e tarará? Esqueça esse negócio, aprenda o collocation, foque nisso, strike up a conversation, strike up a relationship, strike up a friendship, ok? Anota isso no seu caderno de vocabulário, deixa quietinho lá,
use mais exemplos e você começa a desenvolver seu vocabulário de uma maneira muito mais natural. Um belo dia, você pode perguntar para uma pessoa e olhar para uma pessoa e falar assim, você está ali batendo um papo e tal, e fala, so, when you go to parties, do you strike up conversation with people in there? Quando você vai para a festa, você puxa a conversa com a galera lá, como é que é? Você tem essa, né, essa audácia de chegar e bater papo com as pessoas de boa? Como é que é? Strike up a conversation. Você não fica naquela, ai meu Deus, é begin a conversation, start a conversation, initiate a conversation, commence a conversation. O que eu coloco aqui, né? O César colocou vários exemplos, eu estou usando aqui. Então, assim, você já vai no startup a conversar. Strike up a conversation, ok? E é assim que a gente aprende, galera. É dessa maneira que a coisa flui. Juliana, lá no site também tem, inglesnapontalingua.com.br, tem um texto falando sobre a diferença entre phrasal verbs e collocations. E isso faz parte também do tema desse livro aqui. Ó. Eu falo muito sobre isso, vários exemplos, várias coisas, tá? Para quem não viu direito, combinando palavras em inglês, ok? Vamos lá, então. Essa é a ideia dos collocations, ok? Ou dos phrasal verbs. Eu já falei de phrasal verbs e collocation. Veja como a visão de vocabulário da gente vai mudando. Não é mais só palavrinha solta. Vamos falar então agora de expressões idiomáticas, os famosos idioms, né? Parece assim, aquela coisa, aquela neura que todo mundo tem. Depois dos phrasal verbs, os idioms é outro negócio que incomoda muita gente. E para ser bem sincero com vocês, teve uma época que eu também ficava neurótico com isso. Eu queria aprender tudo quanto era expressões idiomáticas. E aí, com o tempo, eu vi que nem todo mundo usa certas expressões idiomáticas que a gente costuma aprender. Por exemplo, eu já vi muita gente na internet, já vi muito livro também ensinando que para dizer que está chovendo muito em inglês, a gente fala it's raining cats and dogs. Acontece que essa expressão já deixou de ser usada há tanto tempo que hoje em dia soa até estranho se você falar. E aí eu não estou falando aqui que não é que nem o you're welcome, que tem uma galerinha por aí dizendo que não pode mais falar you're welcome. Não é isso. Só estou usar esse negócio de it's raining cats and dogs é como se você falasse em português algo assim, está chovendo canivetes. Quase ninguém mais fala isso. Embora seja uma expressão conhecida por algumas pessoas em algumas regiões, nem todo mundo fala chovendo. Ai, nossa, está chovendo canivetes. O que a gente fala é que tá caindo um toró, tá chovendo pra caramba, e tá o maior aguaceiro lá fora. A língua evoluiu. E no caso das expressões idiomáticas, elas também, assim, deixaram de ser usadas, caíram em desuso, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando eu comecei a perceber isso, eu vi que meu vocabulário poderia mudar de uma maneira diferente, que é deixar a língua mais idiomática, e não usando expressões idiomáticas. Quando eu uso um strike up a conversation, eu estou sendo idiomático. Eu não estou sendo tão ao pé da letra de dizer begin a conversation. Aliás, uma vez falaram que o meu inglês ele era muito certinho, muito ao pé da letra. E eu não tinha entendido o que as pessoas, né? Porque foi um conselho que me deram, foi uma mãe e uma filha. E aí eu fiquei assim, mas por quê? E aí, quando a ficha caiu, depois de um tempinho, porque demora, foi que eu percebi, é porque eu tenho que usar essas coisinhas que vão dando mais esse sabor na língua. Que legal, bacana. Então, fica a dica, eu vou aprender dessa maneira. Então, expressões idiomáticas, assim, tem algumas expressões idiomáticas que não são tão expressões idiomáticas como a gente imagina, mas que o pessoal usa bastante. E essas a gente precisa aprender. E como é que a gente aprende isso? Se envolvendo com a língua, ouvindo cada vez mais, praticando, tá? Então, assim, eu ia falar alguma coisa aqui anotada e esqueci, já não estou mais vendo. Mas, enfim, em termos de expressões idiomáticas, é justamente essa a visão que a gente tem. Quando vocês entrarem num site, tipo Inglês na Ponta da Língua, tem muitas expressões idiomáticas. Leiam as informações a respeito. Tem muita gente que escreve dica de inglês na internet e diz assim, como dizer tal coisa em inglês, ou o que significa tal expressão. Aí dá a tradução e fica só nisso. Você tem que saber em que contexto aquela expressão idiomática ela é usada, se ela é comumente usada, se ela é mais de uma variante do inglês ou de outra. Isso tudo a gente precisa levar em consideração ao aprender expressões idiomáticas. Tem gente que sai anotando expressões idiomáticas de qualquer jeito, e não é bem assim. Você tem que saber quando ela é usada. Por exemplo, muita gente gosta de aprender a dizer bater as botas em inglês, que é kick the bucket.
kick the bucket. Aí o pessoal fala, isso é bonitinho, legal, vou falar. Não é legal falar isso o tempo todo. Sabe por quê? Porque soa muito indelicado quando você fala assim, oh, her father kicked the bucket last week. Soa indelicado. Se a pessoa não estiver perto, se ela não estiver por ali, você pode até falar, não, her father kicked the bucket last week. Okay, so that's why she's sad, angry. So give her a break. Give her a break. É outra que o pessoal usa muito. Então a gente vai aprendendo essas expressõezinhas que tem muito mais sentido. E cuidado com certas expressões idiomáticas, porque fora de contexto, ou mesmo com a pessoa presente, né, você se referindo a alguém, pode dar uma confusão do caramba. E nós, como falantes de inglês como segunda língua, temos que tomar cuidado com certas coisas. Não é porque significa tal coisa, leu no site tal, ou ouviu não sei quem falando, pode ser até um gringo falando isso. Cuidado, porque às vezes isso dá uma confusão do caramba. Quer dizer, não é que vai dar uma guerra mundial, mas você pode causar um constrangimento, ok? Pensem bem nisso, expressões idiomáticas, alright? Deixa eu ver aqui mais, expressões idiomáticas, qual era o outro assunto aqui? Eu falei de phrasal verbs, expressões idiomáticas, gírias. Gírias, eu fiz uma live esses dias e me perguntaram se é legal aprender gírias, o que eu penso sobre gírias. Eu acho o seguinte, é legal você saber algumas gírias, mas nem sempre você vai usar gírias, porque soa um negócio meio estranho. Tem algumas palavras da língua inglesa, né, que do dia a dia, que eram gírias no passado, mas que hoje em dia todo mundo usa normalmente, não tem problema algum, certo? Deixa eu pensar uma aqui. Agora não vem nenhuma. Oh, caramba. Enfim, falhou. Deu tilt na memória aqui. Mas tem gírias que as pessoas, assim, a gente tem que tomar cuidado, ok? Porque elas, assim como as expressões idiomáticas, podem também causar um certo constrangimento. Ou passar a ideia de que você, como falante de inglês, é uma pessoa que não liga muito para certas coisas. E aí eu falo sempre o exemplo de um gringo, né? Imagina um gringo chegando aqui no Brasil e ele vai trabalhar numa empresa falando palavrão, falando gírias, falando não sei o quê, falando uns negócios que não tem nada a ver. Né? E aí, meu irmão, como é que vai ser hoje como é que vai ser hoje aqui? Vai ser o trampo aqui hoje, hein? O que o manda-chuva lá mandou fazer? Qual é a boa que tá pegando? Fica um negócio meio estranho. Então, quando a gente vai falar inglês, se não tiver esse feeling para usar a língua de maneira correta, no contexto correto, pode também causar constrangimento, passar uma ideia diferente. Então, muito cuidado com gírias e expressões idiomáticas. É a única coisa que eu tenho para falar para vocês aqui. Quando aprender uma gíria em inglês, eu vi no filme. Cuidado, porque às vezes o filme traduz de uma maneira, mas a percepção que as pessoas têm daquilo na cabeça delas, e aí a gente vai chamar de pragmática dentro da área de linguística, é um outro assunto. Um exemplo que eu dou sobre isso aqui, a expressão oh my God, oh meu Deus, parece uma coisa tão simples, né? Mas você sabia que na cabeça de muitos falantes nativos não é legal falar isso? Mas eu vi no filme. Legal, você já assistiu Cidade de Deus? Já viu a quantidade de palavrões que os caras falam em Cidade de Deus? Você aconselharia um americano, um inglês, um australiano, um neozelandês aprender aquele linguajar e usar por aí normalmente? Certamente não, né? Mas eu vejo não sei quem falar. Beleza, porque tem alguns momentos entre amigos e amigas que a gente fala daquele jeito. Um palavrão, ele deixa de ser um palavrão, uma gíria deixa de ser uma gíria pesada, com uma certa conotação, quando é usada entre amigos. Então, assim, tem palavras que eu uso com meus amigos, gírias, que eu não uso falando com vocês aqui. Primeiro, porque eu posso ser mal interpretado. Segundo, porque pode causar uma impressão errada a meu respeito como profissional. Terceiro, porque eu posso soar como uma pessoa desagradável ou às vezes até preconceituosa, nunca se sabe. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, com os amigos é diferente. Eu acho muito legal um que é assim, em português mesmo, né? Se eu chamar alguém de vadia, dá uma confusão do caramba. Se eu tiver na rua, só vadia, cala a boca. Dá uma confusão. Uma amiga minha, muito amiga, vadia, cala a boca aí, pelo amor de Deus. Já mudou, entendeu? Então, assim, mas tem um grau de intimidade entre eu e as pessoas para poder usar isso. Então, isso é o que eu me refiro a aprender gírias e a aprender expressões idiomáticas. Muito cuidado com isso, ok? O Kleberson está falando aqui, ele colocou a palavra e o YouTube já bloqueou aqui automaticamente. Que ele diz assim, me lembrei quando eu usei nigger.
né? A palavra nigger, N-I-G-G-A-R, ele escreveu aqui. E realmente, a gente aprende isso como se fosse uma palavra tão inocente, quando na verdade não é, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o modo como a gente usa as palavras. E aí você vai falar assim, no lugar de oh my God, o que eu devo dizer? Diga oh goodness, oh my goodness, oh heavens, ok? Tem outras expressões aí para amenizar isso, certo? Isso aí. Em relação, eu falei de vocabulário, eu sei que vocês estão mandando comentários aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, eu não estou conseguindo ler tudo, mas já eu paro um pouquinho aqui para responder. Daqui a pouco eu vou para uma live com a teacher Bia Lobo, que já está aqui no Instagram mandando um recadinho e tudo mais, e ela até deu um exemplo aqui, ó, a questão do and, né? Que a gente tem que tomar cuidado com esse and. Be careful with this. Cuidado com essa palavrinha, não é todo mundo que usa. O César está dizendo, be careful with the N-word, né? Que é quando a gente vai falar nigger, negro, blá, 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 a gente tem esse N-word. A gente ameniza falando, don't say the N-word. Não fale essas palavrinhas. Enfim, isso são coisas que a gente aprende. Muitas vezes o pessoal aprende esse vocabulário em filme, em seriado, em música, e acha que pode usar normalmente. Não pode, ok? Tomem cuidado, por favor. Falei de vocabulário, agora vamos falar de gramática, que é outro negócio que incomoda muita gente. E a história da gramática, pessoal, é o seguinte. Eu sempre falo que, recomendo, né, que a gramática ela tem que ser vista de uma maneira diferente. A gramática tem que ser vista de um modo diferente para você que quer aprender inglês. Como é que é esse modo diferente, Nilson, de ver gramática? É entender quais são as gramáticas que a gente tem. E aí, tem diferentes gramáticas, aí o pessoal já pensa assim, gramática avançada, intermediária e básico. Não é isso, ok? Dentro da área de ensino de inglês ou dentro da área de linguística, a gente tem vários tipos de gramática. Eu só vou citar as duas aqui que são relevantes para a nossa conversa. Uma é a gramática normativa, que essa é a que todo mundo conhece. É a gramática das regras, é a gramática dos termos técnicos, é aquela gramática que a gente acha que é a única gramática que existe. E é a gramática que tem que ser estudada. E essa gramática, muita gente acha que é a língua. Aí a gente fala assim, o cara não sabe nem falar português direito e quer aprender inglês. Como assim ele não sabe português direito? Ele pode não saber de cor toda a gramática da língua portuguesa, mas ele sabe falar português. Então, em inglês, a gente também tem isso. E às vezes, nós, estudantes de inglês como segunda língua ou como língua estrangeira, no nosso caso, como língua estrangeira, a gente foca muito na gramática normativa, nesse tipo de gramática, e deixa a outra gramática de lado, que é a gramática de uso. E essa é a diferença que você aí nos seus estudos tem que entender. E isso vai fazer muito sentido quando vocês assistirem, reverem a live que eu dei na terça-feira, falando sobre o caderno de vocabulário e também a da segunda-feira, quando eu falei de memória, de memorização. Então, assim, por quê? Porque quando você decora muita regra gramatical, você sabe sobre a língua. Você sabe a respeito da língua, mas você não sabe usar a língua. Quando eu não entendia essa diferença, eu estudava gramática o tempo todo. Eu sabia tudo sobre present perfect. Eu dava aula sobre present perfect, já era professor já. Eu dava aula sobre present perfect perfeitamente, explicava tudinho. Mas assim, na hora de usar, eu como professor gaguejava, ficava, então, né, a gente cometia alguns errinhos e com o tempo a gente vai aprendendo. Vai aprendendo o quê? O uso. E eu aprendi o uso não foi por causa da regra gramatical. Porque teve uma hora que eu falei, não, peraí, esquece esse negócio, vamos aprender de um jeito diferente. E aí que entra a tal da gramática de uso, a gente aprender a gramática de modo natural. Se você aprende gramática de modo natural primeiro e entende esse conceito, mais lá na frente você pode ler a gramática normativa, ler a gramática das regrinhas. E aí entender os conceitos técnicos por trás da língua. É como em português. A gente fala português, mas quando pinta uma dúvida, está escrevendo um texto ou quer falar mais bonitinho, surgiu uma dúvida aqui, o que a gente faz? Corre para uma gramática ou para um dicionário para tirar aquela dúvida. Por exemplo, a gente fala porquê o tempo todo ao longo do dia, mas na hora de escrever a gente fica naquela, eita, é porque junto, separado, com acento, sem acento, como é que é? Né? Então aí a gente vai atrás de uma gramática para poder entender qual porquê eu devo usar no meu texto ali no momento. Tem gente que não faz esse tipo de coisa, não se preocupa, escreve de qualquer jeito, manda para o professor lá do TCC, volta tudo errado, marcado como errado, e aí você tem que aprender sobre os porquês naquele momento. E por mais que a gente leia sobre os porquês,
Vai chegar daqui 2 meses, vai pintar a dúvida, vou ler de novo. Não tem problema, porque é assim mesmo. Quando se trata de língua escrita, de gramática normativa, a gente vai ficar lendo o tempo todo. Vai aprender? Talvez sim, talvez não. Vai se acostumar com aquilo? Depende. Quantas vezes eu tenho que escrever porquê na minha vida? Então, tem tudo isso. Em inglês é a mesma coisa. Foquem na gramática de uso, na gramática natural, que é aquela gramática que muita gente aprende inglês nas primeiras aulas. Aí, quando o curso começa a caminhar, a pessoa fica meio chateada porque é gramática normativa demais. E é muito engraçado isso. Quando todo mundo começa a aprender inglês, aprende gramática de uso, sem regrinha nenhuma. A pessoa aprende até se comunicar sem gramática, a gramática normativa, mas a gramática de uso está presente. Como é que isso acontece, Denilson? Quem faz curso de inglês, em turma, em grupo, com professor, enfim, particular, seja como for, vai aprender coisas como what's your name, where are you from, how old are you, what do you do, o que você faz. Enfim, vai aprender algumas frasezinhas para fazer perguntas pessoais. Ninguém aprende essas perguntinhas de modo gramatical. Você não aprendeu a perguntar o nome de alguém em inglês levando em conta a gramática normativa. Tem que usar o what, que é um pronome interrogativo e significa o que ou qual. Tem que usar o verbo to be na terceira pessoa do singular, nesse caso vai ser is. Tem que ser invertido, porque é uma pergunta interrogativa, what is. Tem que usar o adjetivo possessivo da segunda pessoa do singular, your, nesse caso, what's your, e aí o substantivo, né? Name. What's your name? What's your name? What's your name? Ok? What's your name? What's your name? E aí você começa a pensar gramaticalmente. Quando alguém pergunta, what do you do? So, what do you do? What do you do for a living? 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 O que você faz da vida? Que eu quero saber a profissão de alguém, qual o trabalho dele ou dela, eu aprendo a frase. What do you do for a living? É que nem o how old are you? A gente não aprende gramaticalmente nem traduzindo ao pé da letra, a gente aprende ele por completo. How old are you? E aí, conforme o curso de inglês vai caminhando, você vai ter aula de gramática do present simple, terceira pessoa do singular, regrinhas para colocar S, ES, IES, aquela coisa toda. Depois vem o past simple com o ED, colocar a regrinha do ED, decorar verbos regulares e irregulares. Vem conditionals, reported speech, present perfect, futuro com will e going to, ou present continuous. Enfim, começa a virar uma coisa meio gramática normativa demais e que acaba desmotivando muita gente a continuar aprendendo inglês. Então, prestem atenção na gramática de uso. Querem mais informações sobre gramática de uso, a diferença entre gramática de uso e gramática normativa? Tem um site muito legal que eu falo sempre para vocês visitarem e pesquisarem essas coisas, que é o inglesnapontadalingua.com.br, ok? O objetivo dessa live, pessoal, da nossa quarta live, da maratona de lives aqui, que antecedem a semana Inglês na Ponta da Língua, é ajudar vocês a se conscientizarem um pouquinho sobre como aprender gramática e vocabulário, né, que é o tema que a gente tem aqui hoje. Somada com as lives anteriores, eu tenho certeza que vocês vão ter dicas maravilhosas para poder entender o processo de aprender inglês de uma maneira muito mais natural. E claro, tem as lives que vêm ainda amanhã, tem live de novo, e aí na semana que vem tem mais uma sequência de lives para vocês. A live de amanhã vai ser sobre... Eita, esqueci. Desenvolvendo a fluência em inglês, ok? Dicas para desenvolver a sua fluência em inglês. Seja você um estudante de nível básico, intermediário ou avançado.